pergunta que chegou hoje pra gente aqui veio pelo canal da Religião Divina no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. A Maria Neide que encaminhou a pergunta pra gente. Ela perguntou o seguinte: o que aguarda o espírito depois da morte com relação ao juízo de Deus, citado no Apocalipse? Que interessante essa pergunta, Maria Neide. Muito obrigada. Quem vai responder para você em nome da Religião Divina é Angélica Perioto, pregadora ecumênica da Religião do Amor Universal. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Uma grande alegria estarmos aqui falando do último livro da Bíblia Sagrada e respondendo essa pergunta tão interessante da Maria Neide. Para isso, gente, eu já convido você, se estiver em casa, pegar esse livro, Somos Todos Profetas, ou também a própria Bíblia Sagrada. O irmão Paiva faz a transcrição do Apocalipse neste livro para facilitar o nosso estudo. E aí a gente pode fazer marcações, inclusive é muito bom. Esse termo, juízo de Deus, a qual a Maria Neide se refere, se encontra na passagem bíblica já nas últimas páginas do Apocalipse. O Apocalipse tem 22 capítulos e é no capítulo 20º, no capítulo 20, que nós temos então um momento que é descrito o juízo de Deus. E muitas pessoas se perguntam, nossa, quando que ele vai acontecer? Como é que é isso, E algumas interpretações, algumas vertentes, inclusive religiosas, imaginam esse juízo acontecendo após a morte. Até porque na descrição do Apocalipse nós veremos, aqui eu vou fazer a leitura de 2 versículos do capítulo 20, o versículo 11 e o versículo 12, que traz para nós essa sensação de que esse juízo vai acontecer após o nosso desencarne. Então escreve o Apocalipse. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença figuram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então os livros foram abertos. Ainda outro livro, o livro da vida eterna, foi aberto também. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Aqui continua a descrição desse juízo de Deus, mas a gente então tem essa sensação de que esse juízo acontece, após a gente se encontrar então na ideia que nós temos de morte, que a humanidade vem consolidando culturalmente essa ideia. Acontece que na religião divina, na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, inclusive aprendendo com o próprio Cristo em seu Evangelho, essa ideia da morte, ela traz para nós um outro significado. Até porque nós acreditamos que a morte não existe. E nós vivemos sob as leis de Deus mesmo aqui na matéria. Então, neste momento, agora eu como Angélica, vivendo esta vida, eu estou sob as leis divinas e vou permanecer sob elas mesmo após o fenômeno da morte. Então, esse juízo, que é esse julgamento, ele está acontecendo o tempo todo. Ele não vai ter apenas um período, ele é dinâmico, ele acontece neste momento na nossa existência. E para a gente entender quando ele se inicia, como que eu compreendo ele no meu dia a dia, o irmão Paiva vai fazer um estudo sobre isso, que inclusive está nesse livro também, Somos Todos Profetas, onde ele vai falar sobre esse julgamento da humanidade, mas trazendo para nós um outro conceito que também está no Apocalipse, que é a questão do dia do Senhor. Eu vou na página aqui, para mim é a página 127. O juízo final e o dia do Senhor. Irmão Paiva vai fazer essa relação. O dia do Senhor é um termo que está no primeiro capítulo do Apocalipse, porque João, quando ele começa a fazer a escrita, o registro desse livro do Apocalipse, ele fala que ele precisa entrar no dia do Senhor. Então ele traz para nós a descrição de uma condição que ele vai se encontrar, que é uma condição que não está presa, não está restrito aos conceitos da matéria, principalmente conceitos de tempo e conceitos de espaço.
É difícil a gente imaginar isso, né? Porque o tempo todo a gente está preso ao conceito de tempo. Ai, meu Deus, olha, aqui a minha participação já tem 5 minutos. Aí a gente fica aqui, ó, o tempo. Onde eu tô? Aí eu tô aqui em São Paulo, eu tô no meu dia a dia, onde eu tenho que ir. E a gente tá o tempo todo no nosso dia a dia muito preso nesse conceito de dia, né? De tempo e de espaço. Quando João faz o registro do Apocalipse, ele precisa sair do conceito humano e entrar no conceito de Deus sobre tempo e espaço, que é um conceito onde o tempo não passa, o tempo é. Então, não existe o que foi e o que vai ser, é o agora. Então, isso é importante, porque quando eu for pensar o juízo de Deus, eu tenho que pensar o agora. É nesse momento, o que eu estou vivendo, o que eu estou decidindo, o que eu estou construindo para a minha existência. Então, o irmão Paiva escreve: o dia do juízo final, que também alguns usam juízo de Deus, juízo final, tem também de ser entendido dentro da perspectiva do dia do Senhor, ou seja, nossa integração em Deus e suas leis universais. Somente estando nessa posição transcendente, acima de espaço e tempo, poderemos sentir quando se inicia o dia do juízo final, que é a etapa mais intensa do julgamento derradeiro desta humanidade. Já houve outros juízos finais. Esse evento não estático, pois sempre esteve ocorrendo, vai ter um ápice, que podemos identificar como o dia do juízo final. Então nós estamos sob a lei de Deus o tempo todo. Esse julgamento está acontecendo agora. Mas vai existir um evento onde todos nós vamos participar, e é este evento que está descrito no capítulo 20 do Apocalipse, que tem a ver com um julgamento que vai permear a terra e o céu. Então não serão somente aqueles que estiverem já na dimensão espiritual, mas todos estarão sob esse julgamento, que vai ser esse julgamento derradeiro da humanidade. Mas não significa que nós não estejamos vivendo esse julgamento agora também. Então existem julgamentos dinâmicos no nosso dia a dia e existe aquele que nós faremos parte também como humanidade, que é o julgamento final. Quando? Aí é a pergunta que a gente quer saber, né? Será resultado matemático das boas e das más ações humanas. Por que é importante a gente estar sob as leis de Deus, gente? Por que é importante a gente estar no dia do Senhor? O quando? A gente imagina um dia, porque a ideia humana de dia. Lembra que para Deus não existe aquele dia do calendário, existe o é. Aquele momento é agora. Então, é o resultado das nossas ações. O momento em que a humanidade vai se deparar com o resultado das suas ações. Quando a gente está diante de uma situação que, vamos dizer assim, né? De repente, o rio da nossa cidade está poluído. Naquele momento nós vamos viver um juízo do rio que se poluiu mediante a muitas ações que a gente foi fazendo de jogar o lixo ali. Aí a gente colhe um rio poluído. A humanidade vai colher o resultado das suas atitudes. E serão grandes finais que nós vamos viver. A gente não quer viver aquele final da destruição. A gente não quer viver o final da guerra, a gente não quer ver o final onde a gente não vai poder colher mais nada, a não ser a miséria. A gente quer viver o final onde a gente colhe a esperança, a harmonia, a solidariedade. Por isso que o irmão Paiva fala, quando será o resultado matemático das boas e das más ações humanas, cujas consequências flagrantes andamos vendo no clima, na alimentação e na água envenenadas por toxinas, na economia ainda fortemente regida por todas as formas de ganância que retardam, quando não impedem, o progresso dos países. E por aí vai. Então, no nosso dia a dia, qual o resultado das nossas ações que nós estamos colhendo? Mesmo que eu passe, pelo processo do desencarne, quando eu chegar do outro lado da existência, qual vai ser o resultado das minhas ações? Esse é o juízo pelo qual eu vou enfrentar como angélica, e a humanidade enfrenta os seus juízos, também no resultado coletivo das ações que nós estamos fazendo em humanidade.
É um tema extremamente importante a gente pensar, mas não como uma pressão, mas para a gente entender como funciona a lei de Deus. Então, neste momento, quais são as decisões que eu estou tomando, que eu quero tomar para a minha existência, para colher os bons resultados que eu desejo? Bom, e a gente precisa continuar refletindo sobre isso e agindo no bem também. Por isso a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, com a Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, estão aqui para nos esclarecer. Se você tem dúvidas, mande aqui pra gente, 998318195, DDD 11, ou faça como a Maria Neide, que mandou a pergunta dela pelo chat nesse vídeo aqui que você está acompanhando. Angélica, muito obrigada pela participação conosco aqui hoje. Angélica Perioto, pregadora ecumênica da religião do Terceiro Milênio. E encerramos com esta saudação de paz e boa vontade. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre!